Olá, estudante, tudo bem com você? Eu sou o professor Alexandre Claro, da disciplina de Sociologia, da área de Ciências Humanas e suas tecnologias. Na aula de hoje, você vai aprender como ocorreu o processo de construção das ciências sociais, relacionadas à dupla revolução. Você vai analisar os precursores dessa área e seus principais teóricos. Além disso, você vai compreender alguns aspectos das ciências sociais, com destaque ao direito e jornalismo. Para a gente começar a falar sobre o surgimento das ciências sociais, existe a necessidade da gente conhecer um importante acontecimento. Aliás, dois grandes acontecimentos. A famosa dupla revolução que ocorre na Europa na segunda metade do século XVIII. Ora, qual revolução eu estou falando? Aliás, quais revoluções? Estou falando da Revolução Francesa e da Revolução Industrial. E por que elas são tão importantes para a gente compreender o nascimento da sociologia ou daquilo que a gente chama de ciências sociais? Por causa da mobilidade, por causa da questão do movimento, da rapidez pela qual a sociedade ocidental passou a partir desse momento. Há uma nova dinâmica na sociedade, da qual as pessoas passam a ser inseridas e as áreas de estudos existentes não conseguem dar conta desse novo momento pela qual o mundo ocidental estava passando. Portanto, é crucial pensar que esses dois grandes acontecimentos são responsáveis pelo nascimento dessa importante área do conhecimento que são as ciências sociais. Para que a gente possa também perceber e compreender a origem, como que isso se formou, ocorreu efetivamente apenas por causa da dupla revolução? É óbvio que não. Eu tenho um percurso, digamos que longo em relação ao seu nascimento. Mas a gente já consegue apontar aqui para você alguns dos principais teóricos. Esses principais teóricos, eles seriam os precursores. Aqueles que, sem existir o que chamamos de ciências sociais, já passam a fazer análises com, de certo modo, a base do que vai ser os métodos das ciências sociais. E de quem eu estou falando para vocês? Eu estou falando de três grandes personagens. Primeiro deles, Jean-Jacques Rousseau, um nome extremamente conhecido dentro da história do pensamento ocidental. Depois, eu tenho Saint-Simon. E, por último, o Alex de Tocqueville. Todos esses três pensadores fizeram importantes contribuições para aquilo que chamamos de ciências sociais. E lembrando, cada um com um olhar específico pautado nas transformações que estavam ocorrendo na Europa em virtude da dupla revolução. Ora, mas quem é o grande teórico, o grande responsável por ter feito o nascimento das ciências sociais? Um nome conhecido de você, Auguste Comte, o francês, filósofo e criador da teoria positivista ou da escola positivista. Auguste Comte, ele é que acaba percebendo as mudanças que estão ocorrendo, acredita, de certo modo, que parte dessas mudanças está envolvida diretamente com o processo científico, ele tem uma crença enorme na ciência, por isso, inclusive, o nome que ele dá para aquilo que nós chamamos hoje de ciências sociais, na época era chamado de matemática social. E aqui merece uma atenção sua, porque ao utilizar o nome de matemática social, o que ele está tentando apresentar para as pessoas? A ideia de uma regularidade, a ideia de, literalmente, de ter uma ciência. Só que vejam, essa ciência é a ciência humana, portanto, uma ciência da qual todos nós, a partir das nossas relações, travamos na vida em sociedade. Então, Auguste Comte pensa, é possível sim que eu consiga conhecer a sociedade de uma forma científica, de uma forma de poder obter, de um certo modo, o resultado, compreender uma regularidade nos próprios fenômenos sociais. Qual a importância das ciências sociais como método?
né, como que ela pode ajudar dentro da própria sociedade. E aqui a gente coloca o próprio tripé da área das ciências sociais. E que tripé que é esse? A sociologia, a ciência política e a antropologia. Talvez você esteja pensando, mas essas áreas são realmente importantes, né, para a sociedade, para resolver, né, os problemas da sociedade? Sim. E aqui a gente tem um campo bastante vasto, mas da qual eu vou apresentar apenas alguns para você. Vejam, durante o período de eleições, você deve se lembrar que aparece uma série de pesquisas nos grandes meios de comunicação, seja a internet, o jornal impresso, a própria televisão. E quem é que faz essas pesquisas? Geralmente é o cientista político. Através de uma série de métodos aprendido dentro da sua área de formação, ele consegue, de certo modo, ter uma previsibilidade de quem pode ser efetivamente o ganhador de uma determinada eleição. Cabe aqui também uma observação que inclusive eu coloquei dentro aí do meu slide. Veja, a gente não pode achar que a área das ciências humanas são emissões literalmente de uma opinião simples ou de uma opinião individual. Tudo isso está envolvido dentro de métodos, né, específicos das ciências humanas e não das ciências da natureza ou mesmo daquilo que nós chamamos das ciências duras. Um outro exemplo aqui, a antropologia. A antropologia, ela acaba tendo uma sub-área da qual nós vamos chamar de etnografia. E para que serve essa etnografia como sub-área da antropologia? Para perceber, para compreender e analisar determinados aspectos da sociedade, seja ela brasileira, a europeia, a estadunidense. Por exemplo, pense de qual é o perfil da mulher brasileira que mora, de repente, na periferia ou numa zona urbana ou mesmo numa zona rural. Você saberia dizer? Né? Acredito que sem ter uma pesquisa, você não consegue falar sobre o perfil dessa mulher. Mas a etnografia, ela vai mapear esse determinado espaço. Como eu coloquei para você, seja ele urbano ou rural, ela consegue apresentar, né, uma série de características de quem é essa mulher. Aliás, a etnografia é muito utilizada dentro do marketing, né? É uma forma, inclusive, de vender os produtos. E, para a gente finalizar a questão da importância das ciências sociais, a própria sociologia. Vejam que nós temos numa cidade como São Paulo, ou nos grandes centros urbanos, o quê? Uma grande quantidade de pessoas em situação de rua. Independente de qual seja o julgamento do que levou aquela pessoa a estar em situação de rua, é importante saber o porquê. E a sociologia, através também de determinados métodos, ela vai mostrar para nós quais são as causas dessas pessoas estarem dentro daquela condição. É devido ao desemprego, é devido à questão da dependência química, enfim, por que efetivamente ela está dentro dessa situação. Então, essa importância das ciências sociais, ela acaba sendo crucial para nós e lembrando, não é uma mera opinião, né? É baseado em métodos das ciências humanas. Como estamos falando de ciências sociais, é impossível não citar, pelo menos, três grandes representantes. E esses três grandes representantes datam aí do século XIX até meados do início do século XX. Estou falando aí da tríade, né, de grandes teóricos. Karl Marx, que acredito que você já tenha ouvido, Max Weber e Emile Durkheim. Esses três personagens são fundamentais para a gente pensar sobre as ciências sociais e em relação quais os métodos que vão ser utilizados para analisar a sociedade. Não podemos esquecer, a sociedade ela não tem os mesmos aspectos de quando a gente estuda o meio natural, de quando nós estudamos a própria natureza. Pessoal, para saber se vocês estão prestando atenção na minha aula, tem um pequeno desafio para você.
Então, por favor, resolva esse exercício. Agora, um outro ponto importante. Já falamos das ciências sociais, do seu nascimento, da sua importância. E o que seriam as ciências sociais aplicadas? Vejam, ao falar em ciências sociais aplicadas, basta a gente pensar naquilo que está dentro do seu próprio nome. Aplicadas. Eu tenho, portanto, nesse momento, ciências vinculadas às relações humanas travadas em sociedade, porém, que têm uma aplicabilidade, digamos que quase direta, em relação ao nosso meio social. Então, nós temos diversas áreas que são rotuladas, que são consideradas como ciências sociais aplicadas. Quais são? A administração pública, por exemplo, é uma delas. O marketing é um outro exemplo. O direito também. A própria comunicação nas suas diversas áreas, entre elas o jornalismo, a logística, enfim, há uma gama muito grande daquilo que chamamos de ciências sociais aplicadas. Porém, aqui eu resolvi fazer um recorte de duas grandes áreas que são bem importantes. Uma delas é o direito. Quando pensamos sobre o conceito de direito, a primeira coisa que você deve pensar é em relação à nossa própria vida social, que faz o quê? Que faz com que exista conflitos e o direito vai tentar harmonizar esses conflitos ou, de certo modo, vai procurar operar o próprio direito, trazendo aquilo que chamamos de justiça. Um conceito bastante complicado que não convém eu fazer essa discussão com você nesse momento. Mas falar em direito é pensar, por exemplo, sobre a nossa própria origem. E vejam, o direito ele tem a sua origem, da forma talvez como nós conhecemos hoje, lá no mundo antigo. E para isso, eu quero que você preste muita atenção nesse meu slide e num objeto que talvez esteja até chamando a sua atenção. Nós temos aqui, como dá para você perceber, o famoso Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi, ele é considerado o primeiro código de leis escritas da história da humanidade. Além disso, tem aquele famoso princípio, a pena de talhão. Olho por olho, dente por dente. Mas quero também que você observe uma outra grande simbologia presente no nosso cotidiano, que é em relação ao próprio símbolo do direito. Então veja, nós temos aqui essa famosa estátua que representa o direito. Como dá para vocês perceberem nessa estátua, ela traz nos seus olhos uma venda e uma balança, para tentar mostrar a imparcialidade que o direito deve ter no próprio julgamento das nossas relações sociais em sociedade. E por último, o Código Napoleão. O Código Napoleão é um código importante para a gente pensar o direito contemporâneo, ele também merece aí essa atenção especial. Então vejam, eu estou citando esses documentos para vocês para pensar sobre como o direito é importante do ponto de vista social e que ele tem uma aplicação efetiva no funcionamento da sociedade. Ora, nós não conseguimos falar de todas as escolas do direito, mas eu coloquei aqui para que você possa ter rapidamente uma noção. Por quê? O direito, sendo essa ciência humana aplicada, ele tem uma série de variações. Então, dentro dessas variações, dentro daquilo que os juristas ou mesmo os advogados vão chamar de doutrina, elas estão inseridas dentro dessas escolas. Então, por exemplo, o que é a escola jusnaturalista? A escola jusnaturalista parte do princípio que o direito é algo natural, que ele já existe e que efetivamente não há a necessidade de uma criação de uma própria lei escrita. Então, é algo inerente à natureza humana. Um outro exemplo importante de escola, a escola contratualista. Isso vai surgir lá na modernidade. E como o próprio nome diz, escola contratualista, porque há um contrato entre governantes e governados.
E dentro desse contrato, nós teríamos o quê? O Estado como um papel especial na organização dessa sociedade. Então, há inúmeros pensadores bastante conhecidos de vocês em relação a essa escola. Hobbes, por exemplo, Rousseau, são representantes. E um outro exemplo também aqui de escola, a escola realista. A escola realista, como é aquilo que está presente também no próprio nome, procura discutir o direito a partir da realidade da norma jurídica. Obviamente, nós temos essas outras escolas, mas acredito que nesse momento são suficientes para que vocês tenham uma ideia dos olhares que o direito acaba tendo na organização da sociedade e, obviamente, na aplicação daquilo que chamamos de norma jurídica ou o próprio princípio da lei. Uma outra área selecionada que acredito que tem grande importância no nosso meio e na nossa convivência social é em relação à comunicação social, especificamente jornalismo. Então vejam, qual é a função do jornalismo? Hoje, quando vamos trabalhar, uma das coisas que é muito comum da gente fazer é ligar o rádio, ou mesmo ler o nosso jornal impresso ou da internet para saber como que está o trânsito, para saber como que está o clima, para saber as notícias daquele início de dia. Tudo isso, quem acaba promovendo são os meios de comunicação através do jornalismo. Então, o jornalismo acaba tendo uma função fundamental, que é o quê? De informar o cidadão sobre aquilo que está acontecendo dentro do seu bairro, dentro da sua cidade, estado, país e dentro do ponto de vista macro, dentro, obviamente, do próprio mundo. Então, nós nos relacionamos de uma forma muito direta com o jornalismo. Há também aqui um ponto que eu gosto de destacar, mas e esse jornalismo, ele é parcial ou ele é imparcial? No momento em que se discute isso, é importante que fique muito claro. Não existe essa suposta imparcialidade que muitas vezes a gente imagina ou gostaria talvez até que exista. Todo o meio de comunicação, ele acaba sendo parcial. A grande questão é que ele tem que ter uma parcialidade com ética. Por quê? Se escolhe aquilo que efetivamente as pessoas vão assistir. Se escolhe aquilo que elas precisam ler. Então, dentro desse princípio, e aqui pegando como exemplo o próprio jornalismo impresso, nós temos o famoso caso, da pirâmide invertida. Como dá para vocês perceberem, eu tenho aqui uma pirâmide e é a estrutura, do próprio jornal. Por que pirâmide invertida? A parte superior, vai ser onde eu tenho uma imagem, letras maiores, garrafais, que é o que vai chamar a atenção do leitor. Na parte de baixo eu já tenho letras menores, imagens menores e na parte final, letras geralmente muito menores e geralmente sem imagem. Como somos um povo e uma sociedade efetivamente muito visual, o que vai atrair o nosso olhar à hora de ver uma notícia? Obviamente, a imagem e essas letras maiores. Então, o jornal está dando, de certo modo, esse recado e mostrando para ele o que acaba sendo mais importante. Terminamos nossa aula por aqui. Aprofunde os seus estudos, vá no Saiba Mais, você vai conseguir pesquisar e conhecer muito mais sobre as temáticas que foram abordadas aqui na nossa aula. E para finalizar, a nossa frase de reflexão feita pelo escritor inglês George Orwell. O jornalismo é publicar tudo aquilo que alguém não quer que se publique. Todo o resto é publicidade. Obrigado, bons estudos para você.